I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca, wherever you get your podcasts. Olá, você que está chegando, você que abriu a porta, você que já se preparou para o podcast Aconteceu Comigo. Um programa sobre histórias, relatos de experiências sobrenaturais, lendas e causos que acontecem com os nossos ouvintes, isto é, com você. Pegue aí a sua cadeira, sente-se na sua rede ou no seu sofá, pertinho da sua lareira. Pode ser da Netflix, pode ser do YouTube ou pode ser uma lareira de verdade se você estiver aqui nesse país tropical que é o Brasil, né? Afague a sua gatinha e venha, porque o medo a porta bate. Vem aí, Aconteceu Comigo ao vivo. Venha para o primeiro encontro presencial pós-pandemia do Mundo Freak com os fãs e ouvintes. Dia 15 de junho, às 20 horas, em São Paulo. Será um espetáculo ao vivo e exclusivo, com leitura de relatos e participação dos ouvintes na plateia, com duração de 1h30 em um espaço bem legal com mesas e bar. Vagas limitadas, por isso garanta o seu ingresso, porque será uma noite incrível de histórias, causos, diversão e medo. Dia 15 de junho, às 20 horas, no Teatro Nossa Merda, o Bar dos Atores, em São Paulo. Gente, espero todos vocês lá. Adquira o seu ingresso pelo Simpla. E hoje, para ler histórias que arrepiam e nos fazem questionar a vida, convido ela, a doutora demonologista, historiadora, professora, podcaster e amante de gatinhos, Tupá Guerra. Oi, gente. Oi, ouvintes. Eu tava olhando a lista aqui pensando, nossa, várias coisas, né? Verdade. Amante de gatinhos é muito importante. Tem duas aqui, tem um gato normal e um desespero em forma de gato que mia alucinadamente. Então, quem sabe ela aparece daqui a pouco para abrilhantar as nossas histórias. Tomara. E eu fiz bem resumido, viu, Tupá? Porque tinha mais coisa para colocar nessa biografia aí, hein? Nós duas, né, senhorita? É isso. E é nesse clima gostoso, com uma demonologista desse programa, que nós vamos para as histórias. Eu vou começar aqui com a primeira história, com o nome de Móvel Usado. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Marcos Oliveira, sou de Poços de Caldas, Minas Gerais, e sou um ouvinte desde 2015. Obrigada, Marcos, que demais, desde 2015 aqui ouvindo a gente. Parabéns pela paciência. Hoje eu escrevo um relato de aconteceu comigo, mas que não aconteceu comigo, aconteceu com meu irmão mais novo. Em 2014, meu irmão tinha 7 anos e eu, 15. Dormíamos no mesmo quarto, com um guarda-roupa bem grande e antigo, sabe? Com 2 espelhos, escuro, aquelas portas bem grandes e separado ali por um espaço no meio. Meus pais sempre dormiram bem cedo, por volta das 21 horas, enquanto eu e meu irmão ficávamos assistindo TV na sala. Porém, em uma certa noite, meu irmão também decidiu dormir mais cedo. Mais tarde, quando eu fui me deitar, encontrei ele sentado no chão, com um cobertor na cabeça, chorando baixinho.
Perguntei para ele o que tinha acontecido, né? Por que ele estava daquele jeito? Pois eu também me assustei. E ele pediu para que eu me escondesse dela, porque a mulher no espelho estava o vigiando e não o deixava dormir ou sair do quarto. Foi somente isso que ele me disse. Como eu não vi nada, decidimos contar à minha mãe o que aconteceu no dia seguinte. Para meu espanto, ela fez meu pai queimar o guarda-roupa inteirinho. Quebrou, tirou tudo e tacou fogo, dizendo que também já tinha tido a impressão de ver o reflexo de outra mulher no espelho, mas achava que era apenas uma impressão dela, né? Passou de leve, de recanto, ela achou que era só isso, até ouvir isso que aconteceu com meu irmão. Nós nunca descobrimos de quem era o guarda-roupa antes, ou o que tinha nele, ou o que tinha acontecido com ele, pois meus pais o compraram em uma daquelas lojinhas de móveis usados. Eu acredito que realmente possa ter tido alguma coisa naquele espelho, apesar de nunca ter presenciado nada nele. Tupá do céu, Tupá, você... Olha só, uma historiadora, além de demonologista, a Tupá é historiadora, e eu sei que a Tupá gosta muito de histórias de objetos. E de coisa antiga. E de coisas muito antigas, gente. Muito, muito antiga. A Tupá adora essas coisas aí, né? E a gente, como believers, nós aqui, eu e Ira, believers, né? A gente já sabe que coisas antigas carregam também impressões de coisas antigas. Agora, Tupá do céu, já pensou, Tupá, você compra um guarda-roupa com um espelho e tem uma mulher presa nele te encarando? Ah, eu dava um jeito de arrumar. Imagina, vou queimar o guarda-roupa antigo. Jamais que eu queimo o móvel antigo. Tenho apego a essas coisas. Não vou queimar o móvel antigo de jeito nenhum. A gente dá um jeito de resolver esse problema, mas o guarda-roupa ia ficar inteiro, assim. Nossa, eu adoro móvel antigo. Então, quem gosta de móvel antigo tem que saber lidar com as paranauê, né? Mas tem também a outra parte que eu tendo a ignorar essas coisas. Então, é tipo, eu ia olhar e falar, não tá acontecendo, e continuava a minha vida, assim. Então, eu acho que eu jamais seria a pessoa que destruiu o armário. Se eu não vi, não aconteceu, né? E mesmo se eu vi, você sabe que é a culpa de tudo quando você tem gato em casa, né? É do gato. Claramente a culpa é do gato. Para isso que a gente tem os gatos, né? Barulho de noite é o gato, porta abrindo é o gato, espelho flutuando no meio da sala é o gato que faz essas coisas. Certeza que a mulher no espelho é o gato. Espelho flutuando no meio da sala, já pensou? Claramente é o gato. Olha, é muito interessante que a gente se recebe muitas histórias, desde histórias que acontecem na família, histórias que acontecem em vizinhos, na rua, né? Algumas envolvem com lendas urbanas, mas é difícil a gente receber histórias que envolvam objetos. Eu particularmente também gosto bastante, eu acho interessante, assim, eu gosto de objetos antigos também, não tanto quanto a Tupá realmente gosta de muita coisa antiga, muita coisa, roupa, penteado. Eu já teve teoria de que a possibilidade de eu morar dentro de um museu é muito grande, assim, de eu ir comprando coisas antigas e colocando na minha casa, é gigante mesmo, acontece. Então, e se as coisas antigas vêm carregado com energia antiga, a Tupá tá ali, ó, carregada, mano. Se olhar pra trás, ela cumprimenta uma galera. Aí você tem que aprender a conviver com a galera, se você gosta do Paranauê. Você teria expulsado a mulher do espelho antes de queimar esse guarda-roupa, né, Tupá? Com certeza. Com certeza absoluta. Eu tenho um monte de coisa antiga em casa. Eu não vejo nada dessas coisas também, então... Assim... né? Se eu vejo, eu ignoro. E daí, minhas coisas antigas... Eu tenho um espelho antigo de penteadeira, assim, são aquele espelho que são 3. Sim. No momento, ele tá guardado dentro do meu armário, porque ele tá sem lugar, especificamente. Ele ficava na parede, mas ele tá sem lugar. Ele vai voltar pra parede em breve, assim. Eu acho meio estranho. Às vezes, esse espelho dá um pouco de medo, ainda mais que eu moro sozinha numa chácara, né, gente? Então, de noite, é silencioso. Aí eu tô andando de noite, daí eu viro pro lado e tem um espelho, aí é tipo a luz da casa falha, essas coisas acontecem. Mas, em geral, é tudo bem. Olha, uma vez, há muitos anos já,
eu sonhei, né? Foi um simples sonho, e é o que eu chamo de sonho-filme, sabe? Assim, coisas bem fantasiosas que a gente sonha, que a gente pensa, e que podem ser usados até para histórias, né? Para produzir roteiro e tal. Mas não era um sonho que eu possa chamar de cunho espiritual. Não acho que foi isso, eu não senti nada, sabe? Não foi algo assim. Mas ele me marcou demais. Assim, eu acordei com medo do meu sonho. Eu sonhei que tinha um serial killer na cidade, lá em Registro. E esse assassino estava, assim, violentamente assassinando muitas pessoas. E era uma coisa muito de filme, sabe? Porque ele ia andando de bairro em bairro, sabe? No meu sonho, ele passava em um bairro, e aí as pessoas iam morrendo ali, ele passava em outro e tal. Até que ele chegou no meu bairro. E lá em Registro eu morava num lugar chamado Vila Nova, né? Que é uma periferia lá da cidade. E é um bairro bem populoso, tem bastante gente lá, que já saíram muitas histórias que eu já trouxe aqui para acontecer comigo. E eu sonhei que esse assassino tinha chegado no meu bairro. E no meu sonho eu o vi nas ruas, sabe? Descendo a minha rua. E, assim, assassino típico de filme, sabe? Uma pessoa violenta, forte, era um homem, claro, só podia ser um homem. Não lembro, assim, do rosto dele, mais ou menos, né? E ele tava, assim, vindo e as pessoas no bairro estavam falando sobre isso, a mídia na cidade, né? Tem um assassino, está acontecendo isso. Se tranque dentro de casa, aquela coisa bem emergencial, desesperadora. Até que ele chegou na minha casa. E aí, eu tinha a casa da minha mãe, na casa que a gente morava, era uma casa assim pequena, né, de 3 cômodos, mas a cozinha tinha um janelão. E esse janelão dava para um corredor da casa do vizinho, sabe? Quando você atravessa pelas casas das pessoas. Uhum. E esse janelão, todas nós em casa, né? Todas nós éramos faxineiras. Então, esse janelão, ele era muito limpo. Porque na minha casa a gente limpava muito bem as casas. Um brinco. Como diz minha mãe, quero aqui brilhando, né? Frase de mãe. E aí, no meu sonho, a janela estava fechada e o vidro estava refletindo como um espelho, né? De tão limpinho que estava. E aí o assassino entrou na minha casa. Eu estava sozinha nesse dia, minha família não estava. Eu comecei a andar para trás. E aí eu estava numa cena em que do lado direito estava essa janela com um espelho e do lado esquerdo estava eu andando de costas e o assassino vindo na minha frente. Uhum. Quando eu olhei para o lado, que eu olhei para o vidro, que eu olhei para o espelho, que eu olhei o reflexo, o assassino era eu. Eita, cara! E eu levei um susto tão grande, Tupá, tão grande, né? Terapia que explica isso, né? Você acordou? Acordei. Eu acordei palpitando. E eu acordei sentindo as sensações, primeiro as sensações como se eu estivesse fugindo mesmo de um assassino, e depois a sensação, meu Deus, eu sou o assassino desse filme. Que sinistro. Muito sinistro. Eu já li, inclusive, o que faz bastante sentido, que a sensação do sonho, ela fica muito tempo, porque o nosso cérebro não consegue saber direito o que é sonho e o que não é. É claro que a gente sabe que é sonho, mas a sensação fica. É aquela coisa de sonhar que o namorado tá te traindo e você acorda muito puta. Acho que já aconteceu com quase todo mundo. E você sabe que não aconteceu, mas a sensação fica. Ou acordar, ter um pesadelo de medo. Você acorda e fica um tempo, assim, parece que demora pra passar aquela sensação horrível do medo. Muito esquisito. Eu nem falo isso com o meu terapeuta, porque senão eu sei que ele vai levantar várias questões, porque eu realmente sei que era um sonho filme. e eu acordei com essa sensação. Eu gosto de sonho filme. Ah, é gostoso, eu também gosto. Talvez não esse, gente. Esse aqui realmente me deu medo. Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato@mundofreak.com.br e no campo de assunto, o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação. Essa história começa na casa da minha avó paterna. Essa não é uma construção muito antiga, provavelmente construída em meados da década de 70, e os meus avós já moravam sozinhos.
A casa tinha uma planta construtiva interessante. Eram quase que 2 casas ligadas por um longo corredor, com uma que tinha 2 quartos, 2 salas de estar, cozinha enorme e uma imensa sala de jantar que cabia tipo uma mesa de 16 lugares. Nossa Senhora, gigante mesmo. Onde ficavam fotos dos avós e bisavós dos meus avós, todas enquadradas naquele formato oval, coloridas por pintura à mão. Eu adoro essas fotos, eu acho o máximo. Essas fotos ovais coloridas à mão, que é super comum nas casas, né, no interior e nos nossos parentes mais velhos. Dentre essas, também tinha um relógio de parede de pêndulo, que a cada hora batia a exata quantidade marcada. Além de um monte de foto do Senhor Jesus olhando para nós, uma maravilha, assim, para a imaginação de uma criança de 9 anos de idade. Eu entendo, eu imagino que essa mesa era o motivo de vários pesadelos, não tem como não ser. Depois desse corredor tinha uma zona de lavanderia, uma outra cozinha e mais 5 quartos, sendo que um era apenas uma passagem para um imenso quintal da casa. Eu praticamente me mudava para lá no período de férias escolares e, não raro, me via tendo como companhia a cozinheira chamada Alvina e o faz-tudo Zé, tendo todo aquele mundo para explorar. Mas agora vamos aos fatos bizarros. E essa história de ir para casa da avó, para casa de vó gigante, lembra um pouco a descrição casa de sítio, assim, que é uma casa que ela tem mais quarto, porque em algum momento teve um crescimento, e daí tem uma parte. Eu sei que ele falou que a casa é relativamente nova, mas ainda assim lembra um pouco essas estruturas, assim. Eu achei também bastante cara de casa de vó. E os quadrinhos pintados à mão, como você falou, de pessoas muito antigas, né? Tem gente que tem esses quadros e nem sabe quem são as pessoas. Porque eu lembro que na minha casa também a gente não lembrava de todo mundo. Porque eram de gente muito antiga. Aí a gente só sabia quem que eram os recentes, que era minha avó e os filhos dela. Que doido. A minha família, eu não tenho. Eu adoro essas coisas, eu não tenho quadrinho dos meus. Eu nem sei se meus avós tinham. Vou perguntar. Quem sabe dos meus avós paternos, agora eu tenho contato com a minha tia, vou perguntar pra ela. Bom, casos de família meus próprios pra lá, vamos pro caso de família de cá. Vamos para os fatos bizarros. O primeiro deles foi um sonho. Eu, quando lá hospedado, na época da infância, dormia em um colchão do lado da cama dos meus avós. Em certa noite tive um sonho. Estava sendo perseguido por alguns seres em um labirinto. E enquanto corria desesperado, me deparei com uma mulher que me abraçou de forma carinhosa e me colocou um manto vermelho. Nessa hora acordei e já era de manhã. Meus avós já tinham levantado e estavam se aprontando para ir trabalhar, já que tinham algumas farmácias e sempre iam cedo para a matriz delas. Aí eu chamei minha avó e disse que havia sonhado, mas não revelando o teor do sonho. Ela olhou para mim e disse: "Eu sei, tinha uns bichos correndo atrás de você e uma mulher lhe deu um manto. Cuide de rezar para que Nossa Senhora lhe proteja." E eu fiquei ali, sem entender nada, achando que a vovó era mágica. Uns 4 anos depois, a Alvina faleceu de câncer. Ela morava com os meus avós desde os 15 anos e era quase tão idosa quanto eles. O quarto dela ficou fechado por um bom tempo após a sua morte, até que apareceu uma substituta para morar lá. Sim, aquele tosco morar no trabalho de antigamente. E a gente sabe como é. Ela acabou ocupando este mesmo quarto. Por coincidência, eram férias escolares e lá estava eu hospedado, mas agora em um quarto separado dos meus avós. A ver que cresceu, né? No segundo dia de estadia dessa nova cozinheira, à noite, por volta de 1 da manhã, houve uma gritaria na casa, portas batendo, uma confusão enorme. Quando abri a porta do meu quarto, já estava o meu avô de pé no meio da sala, só de cueca samba-canção e um revólver 32. E a minha avó, abraçada com a cozinheira nova, que repetia ter visto uma luz dentro do quarto e tinha chispado de lá correndo. Meu Deus, que medo! Eu gosto que o avô claramente pensou que era ladrão ou alguma coisa assim, né? A minha avó olhou pro meu avô e disse: "Martinho, é a Alvina." Aí ela largou a menina, pegou a Bíblia no quarto e trancou a porta do corredor que separava uma casa da outra. Só saiu de lá depois de 1 hora dizendo: "Vamos dormir que tá tudo resolvido." Essa avó, ela é bem... Eu gosto que a avó sabia de tudo, assim. Ela estava muito ligada nas coisas. Mas então, não estava. Essa luz de dentro do quarto ficou aparecendo por anos. E ninguém conseguiu ocupá-lo por mais de 2 dias seguidos sem ser incomodado ou acordado por ela. A solução foi demolir o quarto. Minha avó ainda ia naquele local, mesmo depois de ser demolido, com a sua Bíblia e passava horas lá, mas sempre voltava dizendo que não tinha jeito, seja lá o que isso significasse. Mas antes já aconteciam coisas estranhas na família. Em uma roda de festa de família, com os meus tios lembrando da infância em uma casa anterior,
costumeiramente contavam uma história de que meu avô, certo dia, acordou de madrugada e reparou que a casa estava com todas as portas e janelas abertas. Chamando todos da casa, viu que o meu pai não estava. Pois bem, o fato é que, caminhando pelo bairro, meu avô se deparou com um conhecido vigia noturno que tinha visto meu pai descendo a rua rumo à igreja. Eis que, indo meu avô até lá, encontrou meu pai sentado na porta da igreja dormindo, encostado como se nada tivesse acontecido. Dizem os irmãos que tinha sido ele quem abriu a casa toda. Acontece que essa história sempre puxa outra. A de que meu pai, já adolescente, ao descer a rua da casa na bicicleta, voltando do colégio, encontrou meu avô e pediu a costumeira bênção. Recebendo como de praxe, Deus lhe abençoe, meu neto, que lhe faça um grande homem. A casa dos meus avós, não a que eu tive o sonho, a casa mais antiga, ficava logo ali. Então meu pai foi até lá. Pois não foi a maior surpresa dele ao se deparar com o caixão do meu avô na sala? Ele havia falecido naquela noite, durante o sono, e só acharam de manhã, logo após todos saírem para a escola ou para trabalhar. Meu pai ficou tão assombrado que passou uns 30 minutos catatônicos repetindo: mas ele acabou de me dar a bênção. Me deu a bênção. Daí, damos um pulo até a minha geração. Em uma dessas férias escolares em que não estava na casa dos meus avós, era madrugada e eu estava em casa assistindo o Corujão, sentado na sala, com os pés apoiados na estante que segurava a TV. Era comum todos que ficavam nessa mesma posição na sala verem um vulto que ia do sofá para o banheiro e vice-versa. Apelidamos, eu e meus 2 irmãos, esse vulto de fantasma da incontinência. Era tão comum que virou piada. Mas nesse dia foi um pouco menos engraçado. O filme que eu estava assistindo era tão chato que resolvi ler um livro. Desliguei a televisão e peguei-o, ficando na mesma posição de antes. Vi o vulto costumeiro e falei sozinho: compadre, já começou. Pois nesse exato momento sai o meu irmão do quarto, de olhos fechados, passa por mim e senta no sofá da sala, que ao lado tinha uma planta decorativa. Aquela cena por si só já tinha me dado um cagaço absurdo. Só que consegui falar com aquele carinho fraterno: diabo é isso, doido? Aí ele me respondeu de olhos fechados: tô assistindo o filme da mulher. Eu fiquei sem entender nada. Ele passou alguns segundos ali e voltou pro quarto. Pensei comigo: hora de dormir. Mal sabia que não era. Ao levantar, fui na cozinha beber água e voltei desligando as luzes. Ao desligar a da sala e virar de costas, rumando pro quarto, escutei um grito horrendo vindo do lado do sofá onde meu irmão havia sentado, bem no lugar da tal planta. Não tinha MFC na época, mas eu não olhei para trás. Entrei no quarto e me deitei tremendo de medo. Entretanto, a minha curiosidade foi maior que a minha inteligência. Levantei e fui olhar na sala o que tinha sido aquilo. Eu nem precisei dar 2 passos para fora do quarto para ver um vulto saindo, entre aspas, mais ou menos, da planta e indo para o banheiro. Não tinha forma, era só uma fumaça. Quase como uma falha na visão. A minha única reação foi a de voltar para o quarto e me cobrir todo até dormir. No dia seguinte, contei para os meus pais o que tinha acontecido. Meu pai ligou para minha avó, olha a avó de novo, e ela imediatamente mandou queimar a planta fora de casa. Depois disso, o vulto nunca mais foi avistado. Gente, mas nessas histórias aqui, as pessoas são tão precavidas que antes de expulsar qualquer coisa, elas já estão queimando tudo, né? Nas 2 histórias. Né? Ninguém tenta resolver as coisas de outro jeito, gente. Vocês queimam tudo. Mas, não, nem sempre. Eles, na casa da avó, eles demoliram um quarto. Demoliram, que é pra o quê? Ninguém vai morar de graça aqui não, é isso, né? Mas ainda assim, algo continuou, porque a avó continuava indo lá. Eu gostei que a avó é muito... A bicha já deve estar tão acostumada com os rolês que ela, tipo, ai meu Deus, tá, eu tenho que saber lidar com tudo, porque vocês vivem se metendo em confusão. Eu acho que é o puro suco da avó brasileira, sabe? A avó curandeira, que não é exatamente aquela avó que é uma médium, que está no centro, que está desenvolvendo alguma coisa, mas é aquela senhora dona de casa que tudo vai fazer pela família, pelos filhos, pelos amigos e vai tentar tudo que ela tem ali à mão. Exato. Desde, como ela falou ali na história, ela ia lá com a Bíblia e continuava, e ela não só rezava, orava, como ela devia discutir com os espíritos ali, né? Porque ela voltava falando, dessa vez não deu certo, ainda não foi.
Tinha um certo conhecimento ali já pra... Um certo conhecimento de casa ali, já da própria família, né? Com certeza. Interessante. Eu curti muito. Eu gostei também. E essa coisa, né, ver vulto com o canto do olho, assim, né, sempre aquele momento que você fala, eu vi um vulto ou foi só meu olho? Porque o olho da gente prega essas peças mesmo, tá? É normal. Mas eu gostei que o vulto era tão comum que ele, inclusive, tinha nome, vulto da incontinência. E você vê, o vulto, ele não atrapalhava. Até o dia que ele resolveu ficar dando grito. Aí é palha, eu concordo. Vulto barulhento é palha. Olha, eu não sei como que é em psicologia, então você que estiver ouvindo agora e for psicólogo, psicanalista e puder nos ajudar, não sei explicar como que acontece assim. Mas existe um termo esotérico, eu já comentei algumas vezes aqui, não aconteceu comigo, que se chama forma-pensamento, que é literalmente a criação de algo pelo pensamento. É claro que não é a criação de algo do tipo, você não vai fazer um carro aparecer na sua frente, sabe? Mas, às vezes, a gente projeta no mundo aquilo que está dentro da nossa mente, seja algo que a gente acredita muito, como um santo, um espírito, sabe? Um orixá, em que você projeta tudo isso que você está vivendo, você coloca a sua fé tão grande naquilo que projeta aquilo, quanto medo. Né, o medo também, principalmente no Brasil, em que a gente brinca que tudo é o demônio, mas realmente tudo é o demônio aqui no Brasil. Então, como você está falando, né, Tupá, às vezes, realmente, a nossa mente e o nosso coração junto, né, porque o medo é real. Às vezes a gente não sabe se aquilo é real, não, mas o medo é real, aquilo que a gente sente é real. E esse medo, ele é tão forte, que a gente fica na dúvida mesmo se está só com medo de algo que passou ou se realmente estou vendo e a gente passa a ver isso. Às vezes eu tenho mais medo até dessa forma pensamento que eu vou ter. Por exemplo, o sonho que eu contei, que eu acordei com todas aquelas sensações. Como o resto do meu sonho foi tão esdrúxulo, né? Foi tão parecido com um filme, então quando eu acordei eu sabia que era um sonho, eu tinha essa noção, mas mesmo assim o medo foi muito grande. Se eu não tivesse lembrado do sonho, se eu tivesse lembrado só flashes, talvez eu pudesse achar que fosse alguma coisa espiritual também. Porque o medo que eu senti foi tão real que poderia ser, sabe? Eu poderia achar isso. E aqui o espírito deles, o próprio relato, eles já disseram, já estava tão comum que virou parte da família, né? O espírito ia pro banheiro, gente, tem alguém aí no banheiro? Já ia batendo, sabe? Tá ocupado? O espírito já tem toda, tem a hora que o espírito faz as coisas, a hora que o espírito não faz. Muito bom. O espírito já é de casa. Às vezes o espírito normalmente é de casa mesmo. É mais comum ele ser da casa. Isso é bem real, hein? Parte, inclusive, de eu ter gato é por isso. Porque quando eu era criança me convenceram que gatos espantam espíritos ruins. Tanto é que, eu já contei isso, né? Que quando eu já contei isso no MFC, eu acho, muito tempo atrás. Quando eu era criança e minha mãe me mandava ir no carro buscar alguma coisa e ficava com medo, porque era chácara e tava escuro. Aí eu pegava um gato e levava comigo, assim, tipo, meio que apontando o gato no caminho, assim, antes de andar. Porque pra ter certeza que nenhum espírito ruim ia chegar perto. Ai, que bonitinha. Espertíssima, hein? Então eu mantenho gatos por perto por isso, aí eu não preciso me preocupar. Por isso que a Tupá, gente, se você que está ouvindo, neste momento, você imagina uns 5 gatos assim em volta da Tupá, mais os cachorros lá fora, mais as galinhas, mais os passarinhos que estão soltos lá. Ela está ali se protegendo. Você não está sozinha, né, Tupá? Você está se protegendo. Eu tô sempre com os meus miaus por perto. Ai, adorei. Muito bom saber. Agora eu tô assim, né? Será que eu saio com gato também? Ou se estar com gato também não pode chamar os espíritos e entidade, porque eles vão querer ir pra cima do gato, hein? Não, acho que não. Acho que o gato resolve. Bem, sua casa tá aí limpa e protegida, né, Tupá? Sem mulher no espelho, objetos imóveis antigos ali. Além de mim, não costuma ter outras mulheres no espelho aqui em casa. Não que eu saiba. Se elas ficam no espelho, elas são espertas e não aparecem pra mim. Se bem que, uma historiadora, uma admiradora de museu que quer morar em museu ainda, né, vai ter que viver numa tranquilidade. E os espíritos e os fantasmas, seja o que for, também vai ter que aprender em tranquilidade, né? Vai ter que conviver. Ou fica bonitinho, bonzinho ali no canto, ou vai ter que sair fora, né? Eu adoro móveis usados, coisa de brechó e tal. Inclusive, hoje chegaram 2 sutiãs dos anos 50 que eu comprei, originais. Então, assim, é isso, gente. No caso, eles nunca foram usados, então, né,
Não é... Só foram feitos, né? Só foram feitos, mas, enfim, sou dessas, eu guardo essas coisas. É interessante, bom demais. Bem, vamos encerrar, Tupá? Pô, muito obrigada, foi tão gostosinho, eu adoro sentar no sofá e bater papo e contar história, melhor coisa da vida. No sofá, na rede, em volta da fogueira, todos esses lugares onde tem história, comida e amigo, já tá valendo. Ai, obrigada, Tupá. Obrigada por ter vindo aqui no nosso cantinho, conheceu a Ravena, vimos os seus gatinhos, seu cachorro. Sabemos agora que a sua proteção está nos seus gatinhos, então vai ser mais importante ainda quando você voltar aqui, Tupá, volta com eles. Pode deixar. Para nos proteger dessas histórias aí, porque a gente gosta de ler, a gente gosta de saber, mas nada de vir encosto junto, tá bom? Nada não, a gente mantém a proteção sempre por perto. Tupá, você quer deixar suas arrobas para os nossos ouvintes que já conhecem, mas para você que é ouvinte novo, já conhece a Tupá, já vai lá seguir a Tupá, que além daqui ela também tá no Mundo Freak e outros podcasts, né, Tupá? É isso, eu tô sempre no Mundo Freak. As minhas arrobas são todas @tupaguerra, Instagram, Twitter. Eu até tenho como que chama? TikTok, mas eu não posto. Mas tá lá, ele existe. Elas existem, mas... Muito novo, né, Tupá? Deixa eu ficar velho, né? Não, mas eu tenho... Os vídeos que eu postei no TikTok tem mais de 2 anos. Mas é porque os últimos... 2021 foram baques muito fortes e parte da minha criatividade foi drenada. Mas fora isso, as arrobas, @tupaguerra, eu faço parte também do Dragões de Garagem, que é um podcast de divulgação científica. A despeito do que falam, a princípio o Mundo Freak não é um podcast de divulgação científica. Mas o Dragões é. E a gente, enfim, fala de tudo que é tema de ciência, abrangendo coisas da universidade. E eu acho que é isso. De arrobas e coisas. É fácil, tudo é a mesma arroba. E ouvinte, você que tá chegando agora, tá conhecendo o programa, tentando entender, né? A gente brinca, porque tem gente que fala, né? Nossa, o Mundo Freak, ele tá parecendo um podcast científico. E não, gente, ele é um podcast feito por cientistas. Então, tanto a Tupá, quanto a Gabi, quanto o Lucas, a Jay e todas as pessoas que participam do Mundo Freak são pessoas muito inteligentes, muito estudiosas, gente. É um prazer estar entre essas pessoas. Então, todo o conteúdo no Mundo Freak, por mais que a gente fale de curiosidades, conspirações, que a gente fale sobre os mais diversos assuntos que sejam bizarros, né, sejam freaks, tudo é produzido com muita qualidade e metodologia dessa galera. E o Dragões de Garagem, que é um podcast feito por pessoas acadêmicas, por cientistas, e é um conteúdo científico, que também são nossos amigos, a gente gosta demais, demais, a gente já cruzou vários temas, aliás, faz tempo, né, Tupá, a gente tá precisando fazer umas collabs aí, hein? Podia, hein? A gente tá sempre feliz de fazer collab. Eu vou arrumar as pautas, e é isso, né? Eu brinco que quem gosta de ciência, a gente fica fazendo divulgação em tudo que é canto. Pode não ser o objetivo final, mas a gente tá sempre ali jogando coisas. Eu acho sensacional. Eu acho que faz tempo a gente tá precisando mesmo. E para quem acredita, gente, para quem é believer, para quem tá ali, entenda que a ciência, ela não está ali para desqualificar, nem para diminuir ninguém. Mas o fato da gente questionar as coisas, entender as coisas, nos fazem mais ainda chegar perto do mistério. Sabe? Então, aquilo que a gente não consegue encontrar respostas e não tem algo imediato, a ciência ela vai levantar a metodologia para que a gente entenda isso, mesmo que ela prove que não exista resposta para aquilo, que foi o que aconteceu no ano passado com o relatório de ufologia que os Estados Unidos fizeram sobre todos os avistamentos que já teve. Este relatório, ele não é um relatório que prova que existe vida extraterrestre no planeta Terra, mas ele também não nega, e ele faz questão de dizer nesse relatório que ele não está negando a existência de outros seres ou de outra espécie. Ele só deixa a margem que houve avistamentos aqui ou há indícios, porque existem ali metais, por exemplo, que não são nossos, né? Restos de metais, mas que não deu para provar ainda de onde que pode ser. Então, a ciência, ela vem unir o que a gente gosta, que é mais mistério ainda. Exatamente. Obrigada, ouvinte, você que ficou até aqui. Obrigada por dar o play nesse podcast. Cuide aí da sua casa, cuide aí das suas coisas, se proteja
e até o próximo programa. Produziram esse podcast: Jay Carrilho, produção de pauta; Eli Antunes, trilha e edição; Ananda Mida, produção; e arte visual de Zé Neto Design.